Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Doutor. Esse é o podcast em que eu reúno todas as melhores perguntas que vocês fazem nas redes sociais do Dr. Micael Marques. Então, a gente traz as melhores perguntas, mas esse podcast tem um tema muito especial, que é a dieta low carb. Então, nesse caso, nesse podcast, é o Pergunte aos Doutores. A gente tem um especialista em dieta low carb que vai contar todos os benefícios desse método para vocês. Então, antes de apresentar o nosso convidado, Dr. Micael Marques, seja muito bem-vindo ao seu canal. Obrigado, é uma honra estar aqui com o Diogo, é uma honra também estar com esse convidado. E eu vou contar um babadíssimo hoje para vocês, que eu já tive uma raiva desse camarada, mas em breve eu conto. Vamos lá. Boa, doutor. Antes de começar efetivamente o podcast, eu gosto que você sempre se apresente, porque é o seu canal, mas a gente recebe muita gente nova todos os meses. Graças a Deus e ao trabalho da nossa equipe, a gente está crescendo muito no YouTube, em todas as redes. Então, se apresente brevemente ao público. Claro, eu sou o Dr. Micael Marques, eu fiz medicina aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, e além da medicina eu busquei vários cursos. Fiz curso de medicina antroposófica aqui no Brasil, com meu pai, que é referência na verdade internacional em medicina antroposófica. Fiz vários cursos na Alemanha de medicina antroposófica, apiterapia. Fiz curso de neuromodulação com tecnologia REAC na Itália. E depois comecei a dar aulas no Canadá, no leste europeu também. Fiz curso de fitoterapia na USP. E hoje eu sou sócio do Instituto Olíbano, junto com a Rainha. Leciono na pós-graduação de plantas medicinais da USP e eu ofereço palestras literalmente pelo mundo todo. Esqueceu da parte mais inovadora. Da parte inovadora, que é hoje grande parte do nosso trabalho. E sou o CEO, o CEO do Dose Certa Tecnologia. Muito bom, muito bom. Então, começando efetivamente nesse assunto, hoje nós temos um convidado que é nutricionista especialista em low carb. Há 12 anos atrás, ele foi o primeiro nutricionista a falar sobre dieta low carb no YouTube. Então, ele vai contar alguns vídeos dele que bateram milhões de visualizações. E esse grande convidado é o Turi. Turi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. E conte um pouco desse seu início na low carb para os nossos espectadores. Para mim é uma honra estar aqui no podcast do Dr. Micael Marques, que é um amigo de longa data também, meu médico também, né? Eu conheci ele no consultório e com o Diogo, é muito feliz de estar aqui mesmo. E trabalho bastante tempo já com a dieta low carb. Para mim foi uma descoberta pessoal mesmo, porque eu tive um problema de saúde no joelho. Na verdade, até hoje eu ainda trato algumas questões no joelho. E eu precisei fazer uma dieta anti-inflamatória na época. E encontrei um médico que mandou eu cortar o açúcar e cortar o trigo. E aí eu fui pesquisar a respeito do assunto, tinha pouca coisa na internet, e aí ele me direcionou para alguns autores, né? O Atkins primeiramente, e aí eu fui estudando, o Aston Price, vários autores bem antigos mesmo, que falaram de dietas integrais, dietas de baixo carboidrato, e eu comecei então a fazer a divulgação. Mas na época era bem complicado, né? Eu comecei com um blog, depois começou os vídeos no YouTube, aí apareceu Instagram, Facebook, Live, todos esses inícios eu estava lá e foi uma jornada assim hoje em dia a dieta low carb, praticamente a impressão que dá é que todo mundo sabe. Na verdade não é bem assim, né? A gente vê que se você botar dieta no Instagram não aparece low carb. Então é uma bolha que existe de low carb, mas é bastante gente já. Eu cheguei a ser perseguido na minha cidade por trabalhar com low carb. Eu tive que ir para as capitais, atender no Rio, atender em São Paulo, que é onde eu morava, queriam me matar, vamos dizer assim, porque eu falava que a pessoa podia comer bacon, esse tipo de alimento. E hoje em dia eu já estou em outro nível de conhecimento de low carb, de individualização mesmo, mas é uma jornada que eu gostei muito e gosto e recomendo para todos. Tem gente começando a entender o que é low carb, você já está há 12 anos falando sobre low carb, né? E acho que o mais importante para a gente começar esse podcast é você nos explicar o que exatamente é a dieta low carb e como ela se diferencia das outras. Por que ela é tão eficiente? Antes de começar a falar sobre isso, eu acho muito interessante essa questão na sua história,
porque eu acredito que o profissional ele atinge excelência principalmente quando ele começa por um interesse pessoal, Sim, como o paciente zero, é a teoria do paciente zero. perfeito. E essa sua história, né, você começa com uma dor, busca, e quando essa busca, quando é por questões pessoais, ela é muito mais intensa, depois que chegou nos pacientes, né? Você foi o zero. Perfeito, isso mesmo. Sensacional. Comecei me tratando. E assim, o que é a dieta low carb, né? A dieta low carb, ela é, o nome já diz, né? Low carb, baixo carboidrato. Inclusive já corta alguns mitos que dizem que dieta low carb é sem carboidrato. Não é sem, é baixo carboidrato. Né? Então são carboidratos de baixo índice glicêmico, carboidratos de baixo índice insulinêmico. São carboidratos que eles não vão fazer o seu organismo armazenar gordura. Então ela é uma dieta anti-inflamatória e ela é baseada, ela é basicamente regulação hormonal. Né? Qual é a diferença da low carb para uma dieta de caloria? É que a dieta de baixa caloria, ela não vai movimentar hormônios. A dieta low carb, ela movimenta hormônios. Então a gente não trabalha com contagem de calorias e eu já também não trabalho com contagem de carboidratos, que foi como a low carb começou, né? Com Atkins contando carboidratos. Então simplesmente é a escolha dos alimentos certos para cada organismo, mas alimentos que mantenham a insulina baixa. Então a partir do momento que a sua insulina fica baixa, o seu corpo naturalmente ele queima gordura. Então isso é fisiológico, não precisa você passar fome, não precisa comer de 3 em 3 horas, você simplesmente come à vontade até ficar saciado os alimentos certos, e aí isso vai fazer o seu corpo queimar gordura. Então hoje, assim, além da questão da insulina, eu trabalho também com a individualização metabólica, que eu faço através de questionários, um rastreamento metabólico dos meus pacientes, porque hoje eu vejo que não existe só uma low carb. Então existe uma low carb que é mais carnívora, tem low carb mais vegetariana e tem uma low carb equilibrada. E aí, de acordo com o metabolismo de cada paciente, eu vou chegar na melhor low carb para ele ter os melhores resultados. Interessante. Você falou antes de chegar no. É que você falou três coisas que eu achei muito interessantes. A primeira foi a questão hormonal. Eu não sabia que a dieta low carb tinha alguma coisa a ver com questões hormonais. A segunda foi não contar alimentos, que é contra-intuitivo do que tá na moda, né? Mas antes de chegar nesse ponto, doutor, eu queria que você contasse qual que é a sua história com a low carb e com o doutor Turi. Já vamos contar? Vamos lá. Interessante que durante quase 20 anos eu fui vegetariano. E nesse padrão vegetariano, eu tinha certeza que o ser humano não podia comer carne, eu tinha certeza que precisava se entupir de carboidrato, porque o padrão vegetariano normalmente é high carb. E quando eu entrei em contato com o contato do Dr. Turi, eu falei, que isso, esse cara tá doido. Ele vai matar a galera, vai fazer mal para todo mundo. E num momento de fanatismo até, e quando eu entrei em contato, assim, claro que eu não comentei com ele, mas posteriormente foi comentado. Foi sincero, né? Assim, só depois que eu superei. Mas houve um momento, né, o Turi foi uma das peças, né, que me chamaram muita atenção, porque ele falava com muita propriedade e aquilo me incomodava. E depois vários outros amigos falavam a mesma coisa do Turi. Eu falei, poxa, quem tá errado, né, eu ou eles? E o que eu fiz tudo bem, eu não concordo com nada que essas pessoas falam, mas eu vou testar. E foi assim muito rápido. Foi assim 2 dias de teste, meu nível de energia já subiu muito com esse padrão de mais carne, menos carboidrato. Né? Então eu já devo entrar no padrão que você fala mais carnívoro, né? Sim, isso mesmo. E aí foi incrível. E assim, um aspecto interessante, né? Eu peidava o dia inteiro com a dieta vegetariana e foram 2 dias de low carb e parou. Sim. E assim, me impressionou muito, né? Porque antes, no Luftal, coitado, aqueles remedinhos antigás não funcionavam, não. Sim. Devia ficar fermentando o tempo todo, né? Com Questão certeza. digestiva problemática. Quase que eu fui contratado pela empresa de gás de Juiz de Fora. Antes de voltar nessa questão da low carb, doutor, eu queria que você reforçasse, porque esse ponto é muito importante em toda a nossa. Eu não diria nem que é uma tese, né? O método que a gente ensina no Dose Certa é muito baseado no paciente zero e é muito Sim. baseado em humildade, né? Sim, Porque a gente tenta conviver com pessoas com ego controlado, né? Porque todo mundo tem ego, mas Sim. esse controle e a humildade de poder testar e talvez comprovar se faz sentido ou não. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco mais dessa sua teoria, que para mim é muito poderosa. Por mais faixa preta que acreditemos que sejamos,
Nós precisamos estar sempre no ponto do estudante, no local do estudante, de estar aberto a novos conhecimentos. E eu sempre estive, claro que dói, né? Imagina, quase 20 anos falando de uma coisa e você vê que estava errado. Foram quase 6 meses de muita tristeza por ver que tudo que eu falava, tudo que eu divulgava, dava aula sobre o tema, estava errado. Mas, ao mesmo tempo, é tranquilizador porque eu sei que eu estou buscando o melhor para mim, para minha família e para os meus pacientes. Então, o que eu falei, eu acredito que a melhor busca começa com a necessidade pessoal. A necessidade pessoal sendo sanada, a gente consegue, claro que se aprofundar mais e levar para outras pessoas. O que a gente quer para o próximo. Essa é a regra do paciente zero. Isso é muito interessante, doutor. E voltando a essa questão da low carb em específico, Turi, questão hormonal. Você citou a questão hormonal relacionada à low carb. Como que uma dieta pode afetar tanto a questão dos hormônios? Porque aqui, o meu papel, eu sou um leigo, eu não sou profissional da área da saúde, e o meu papel é trazer realmente as dúvidas das pessoas que nos escutam, que nos assistem. E para mim, não é tão óbvio isso. A dieta mexer diretamente na questão hormonal, você pode dar um overview sobre isso? Com certeza. A dieta low carb, ela faz um controle do tipo de carboidrato que você consome. Então, assim, só existe um macronutriente que movimenta o hormônio, é o carboidrato insulinêmico. Então, o comando da insulina, o comando para o pâncreas produzir insulina, vem do consumo do carboidrato. Então, a partir do momento que você corta esse carboidrato, a insulina fica baixa. Só que a insulina baixa, ela tem uma série de reações que o organismo faz quando está acontecendo. A primeira básica é queimar gordura. A segunda é que aumenta o GH. Então, a liberação, por exemplo, de GH durante o sono, ela é muito maior se a insulina estiver baixa. O aumento de GH vai gerar ganho de massa magra, vai gerar uma melhora também nos hormônios sexuais. Então, toda uma base, uma cascata, vamos dizer, de melhora hormonal acontece com esse controle da insulina. Então, uma dieta, por exemplo, de pesar comida ou de contagem de caloria, muitas vezes eles vão chegar também num controle de insulina. Porque você vai acabar que vai ficar comendo pouco, a insulina vai baixar um pouco também. Mas o poder de uma dieta que é saciante, que é a low carb, você pode comer à vontade aqueles alimentos à vontade, isso eu sempre explico para os meus pacientes. À vontade até ficar saciado. Que tem um pessoal que é meio maldoso, né? Você fala, pode comer à vontade. O cara, posso comer até vomitar? Não, você não pode comer até vomitar, você não pode comer até ficar empanzinado, senão você vai passar mal. Saciado não é entupido, né? Perfeito. Saciado, aí eu falo assim, né? Como você se sente 20 minutos depois que você come? Se você estiver se sentindo bem, você comeu a quantidade correta. Se você estiver sentindo com fome, você comeu pouco. E se você estiver se sentindo empanzinado, você comeu demais. Na próxima refeição, coma menos. Então, através da saciedade, a gente conseguir esse controle de insulina, esse é o segredo principal que tem realmente na dieta. Então, a parte hormonal toda, que a dieta, todos os benefícios hormonais, até de funcionamento da tireoide também, porque a insulina alta ela atrapalha o organismo inteiro, ela inflama, é um problema crônico que a sociedade vive. Hoje em dia, 80% da alimentação das pessoas em cidades são carboidratos de alto índice glicêmico. Então, as pessoas, a maioria, vivem com a insulina alta, inflamadas, estressadas. Então, uma dieta de baixo carboidrato, eu falo para os meus pacientes até, que ela ajuda a equilibrar essa situação. Então, seu estilo de vida já é inflamatório. Aí você ainda come inflamação, vamos dizer assim? Ainda come alimentos inflamatórios? Não. Então, vamos fazer uma alimentação anti-inflamatória para tentar equilibrar esse seu estilo de vida e assim você ter mais qualidade de vida. Perfeito. Eu queria que o doutor complementasse essa questão hormonal. Antes disso, um recado para os nossos espectadores. A dieta low carb é muito mais profunda do que parece. Então, se você está nos assistindo do YouTube ou nos ouvindo do Spotify, fique até o final desse podcast, coloque na televisão para ficar mais fácil de assistir, ou coloque no fone de ouvido, porque realmente agora a gente vai entrar numa questão muito mais profunda relacionada à dieta. Beleza? Doutor, complemente para nós, por gentileza, a visão da medicina em relação à dieta low carb e a questão hormonal. Claro. É uma questão interessante porque a gente pede muito exame, a gente avalia exames laboratoriais dos pacientes e todo dia que eu atendo, eu recebo pacientes com aquela insulina de 12, 15, 20, aquela hemoglobina glicada, muitas vezes 5,5 de hemoglobina glicada, 6, 7, 8, 10. Eu pergunto para o paciente, falo, olha, eu falo assim, olha, por mais que eu tenha feito pós-graduação de nutrologia, eu não sou nutricionista, mas eu quero fazer algumas perguntinhas
para mostrar a necessidade de um nutricionista mexer nessa dieta. Porque eu aponto para o paciente, o senhor está comendo muito carboidrato. Não, doutor, eu não como, ontem mesmo, não, doutor, eu não como muito carboidrato. Come, eu estou vendo no exame, não como, vou te falar. Eu como muita fruta. Eu como banana, como manga, como batata, então é só carboidrato, como aveia. Então esse é um problema sério e assim, eu vejo que a população, de maneira geral, não tem conhecimento nem do que é, onde está o carboidrato na alimentação, onde está a proteína. E aí vira uma tragédia para a saúde delas. Olhando o exame laboratorial, a gente vê aquela insulina, como eu falei, insulina alta, hemoglobina glicada alta. Ah, doutor, mas é menos que... Eu falo, olha, o exame laboratorial me fala de você. Talvez se você fosse atleta seria pouco, mas sendo sedentário é muito. Perfeito. Então precisa ir no nutricionista para organizar essa dieta, ver o que o senhor gosta e ter uma melhor qualidade de vida. É igual você falou, Turi, sobre hormônio. Paciente 50, 60 anos, testosterona baixa, diabético. O que é melhor? Já começar aplicando testosterona ou regular essa hemoglobina glicada, essa insulina, e depois talvez essa testosterona vai melhorar? Com Perfeito. certeza, é pensar numa hierarquia terapêutica e do simples para o complexo. E o mais importante, o paciente tem que ser protagonista. Não é fácil sair de um vício, de uma dieta, de um padrão ocidental de carboidrato para um padrão low carb. O que você vivencia no consultório? É difícil, né? Com certeza. Tanto que eu falo para os pacientes assim, o mérito é seu. Porque às vezes o paciente vem, eu perdi 10, 20, 30, 60 quilos. Eu falo, o mérito é seu. Ah, mas sem você... Não, o mérito é seu, porque tem muito paciente que não faz a dieta. Então realmente um desafio para cada pessoa, né? E tem o meu desafio, você tem o seu desafio, todo mundo que tem que fazer dieta, e hoje em dia quase todas as pessoas têm que fazer dieta, não são todas, como você diz, pô, um atleta. Um atleta, ele precisa também, se ele for profissional, ele vai ter que fazer dieta, porque ele vai querer alta performance. Mas de uma forma geral, ele vai poder comer melhor, comer mais alimentos, uma variedade maior. Agora, você pega esse padrão sedentário, o padrão sedentário ele tem que fazer dieta, porque ele está inflamado, ele já está com um problema de saúde. O sedentarismo é um problema de saúde. Quando eu me formei em educação física, eu tomei essa consciência também. E que, na verdade, todo esse problema que a gente tem hoje em dia é por causa... Educador físico. Esse é a prevenção, né? Sim. Eu foquei na prevenção. Se a pessoa se alimentar e fizer exercício, ela não fica doente. Sim. Essa é a prevenção. E eu consegui ver o que eu não via antes, que eu ouvia falar que o sedentarismo tinha sido o problema. E depois eu vi realmente, o problema foi o sedentarismo. Essa mudança, né? O pessoal brinca que começou com controle remoto, depois com elevador. Imagina, é muita coisa. Agora tem Uber, você nem precisa andar até o ponto de ônibus, né? Você já vai sentadinho, cada um... Então... O sedentarismo realmente é um problema e aí leva a pessoa a ter que corrigir na alimentação. Claro que tem a influência da indústria alimentícia que pegou isso e fez um player multimilionário. Então, né, os alimentos de alto índice glicêmico é o que mais tem no mercado, propaganda, tudo isso. Altamente palatáveis também. Isso. São gostosos, a gente não pode falar o contrário, né? São Sim, gostosos. Com certeza. Mas a questão da low carb, que eu defendo sempre, meus pacientes sabem disso e você sabe também. É que dá para comer gostoso low carb. Com certeza. Dá para fazer que você faz na internet, eu salivo todo Sim. dia. Dá para fazer muita coisa gostosa. Desde bolo, pudim, brigadeiro, sorvete. Aí você vai comer churrasco, né? Ontem eu estava falando com uma paciente que ela, o meu problema é o arroz. Eu não consigo largar o arroz. O arroz com jaque. É um arroz de uma massa específica que é de baixo carboidrato. Aí pronto, ela já está lá fazendo arroz, está feliz da vida comendo arroz dela. O feijão, eu sinto muita falta do feijão, que o brasileiro tem isso com arroz, com feijão. Come o feijão verde, feijão moyashi, outros tipos que tem de feijão verde também. É opção. Então existe opção para todas, né? Existe substituição. Depende da pessoa buscar, ter um profissional para orientar, porque essa questão da individualização metabólica, hoje em dia, eu bato muito nela. E inclusive eu também tive uma experiência igual à sua, que você teve essa experiência do vegetarianismo para passar para uma dieta de baixo carboidrato e com carne, né? E a minha foi porque eu trabalhava com low carb e eu falava que todo mundo podia comer gordura à vontade, que bacon era para todos. E depois eu vi que não era bem assim, que tem pessoas que têm um tipo metabólico mais vegetariano. Então, assim, ela não vai fazer mal para elas de entupir a artéria. Isso não vai fazer. Isso é uma tese lipídica que foi criada para vender remédio e depois apropriada pela indústria alimentícia. E vender margarina. Exatamente. Crisco, né? Era o nome Peraí, deixa eu interromper aqui.
Repete essa, Tá indo muito longe. essa. Não. Sim. É que isso foi crucial. Eu não. Porque é engraçado, né? Que vocês quase se entenderam por telepatia por causa do nível de conhecimento. Sim. Me explica melhor. A tese de que gordura entope artéria é furada e por que isso foi criado? Não tem nenhum embasamento científico. Não tem nenhum embasamento científico. A tese foi criada por quê? Né? Foi a dieta de Prudent. Foi a primeira dieta que foi para dizer que a gordura fazia mal à saúde. Entendeu? Então eles pegaram. Inicialmente não tinha ainda a indústria farmacêutica na história. E aí eles queriam lançar um superalimento. Então o óleo de algodão tinha um refúgio dele que não era utilizado. Então eles lançaram a Crisco, que era uma margarina. Né? Tem uma história antes também da hidrogenização da gordura, que não era feita, e lá da Alemanha os caras conseguiram hidrogenar a gordura. E aí pronto, nos Estados Unidos, a Procter e Gamble. Meu inglês, no very good. É esse mesmo. A P&G, vamos dizer assim. Então ela foi e lançou essa margarina. E aí começou um player, assim, de gastar muito dinheiro com propaganda. Não existia praticamente propaganda de alimento. Então foi a primeira vez que a indústria chegou e investiu milhões mesmo para substituir a gordura alimentar, que na época era gordura de porco. Os alimentos eram feitos na gordura de porco, não existia outra opção. Então veio a Crisco, né, que era a gordura saudável, e junto veio o Instituto Americano do Coração, tem lá em inglês a sigla, que pegou essa tese lipídica, criou essa tese lipídica, que as doenças cardíacas eram causadas pelo consumo de gorduras animais, gorduras saturadas. Então vamos dizer que casou a tese lipídica com o lançamento da Crisco, que foi essa margarina feita do óleo de algodão, e aí foi investido muitos milhões e fizeram vários painéis de médicos que fizeram decisões, eu não estou lembrando o nome certo agora, mas, por exemplo, para definir o colesterol alto. Então são painéis que são feitos para poder definir qual é a dosagem que a pessoa tem que ter de colesterol, hoje em dia já com o player da estatina também, né? Eu não sei, como nutricionista para falar isso, de repente vão querer me engolir, mas é essa que é a verdade. Então existe muito dinheiro por trás dessa tese lipídica, que hoje em dia o que está mostrando, até o FDA alguns anos atrás já assumiu que não existe comprovação científica, não existe nenhuma. Não existem estudos controlados que pegaram pessoas, por exemplo, com colesterol alto e comprovaram que elas tiveram mais doença cardíaca. Não existe. É o contrário, os estudos controlados eles provam que a pessoa que come mais carboidrato refinado, aquela sim tem o maior risco de doença cardíaca, aquela sim, né, os infartos acontecem em pessoas, 80% é em pessoas diabéticas e pré-diabéticas. Esses estudos eu tenho todos, eu até passo para os meus pacientes, que são os novos que chegam, né, que não conhecem muito bem, ficam inseguros, toma aqui os estudos, tá aqui o nome em inglês, tá aqui os resumos em português, se você não lê inglês, vai estudar que você vai ver que a dieta que eu estou te passando é segura. Porque o que aconteceu é que foi apropriada pelo sistema financeiro. E aí pronto, e aí a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia se juntaram e tá aí, epidemia de obesidade, epidemia de diabetes, epidemia de esteatose hepática. Síndrome metabólica, de maneira Síndrome geral. metabólica, é absurdo. Eu lembro na faculdade eu fiz um trabalho sobre diabetes e eu falei, o professor quis me bater, né? Que eu falei assim, o mais absurdo é o seguinte, vamos dizer assim, na época tinha, não sei, 350 milhões de diabéticos no mundo. O que é o mais absurdo? Que a OMS prevê que daqui a 10 anos vão ser 500 e tantos milhões. Quer dizer, eles não pensam em curar o diabetes. Tá tudo ok. As pessoas estão adoecendo, elas estão comendo errado, elas estão tomando um monte de drogas com uma qualidade de vida horrível. E se você for ver, por exemplo, o efeito do diabetes na pessoa, pessoas perdem a visão, pessoas perdem os rins e as pessoas perdem partes do corpo. O número de amputações anuais por causa do diabetes é absurdo, é muito triste. Eu já tive paciente que chegou, tinha amputado uma perna. Ah, mas eu não sei, eu tinha uma feridinha e eu tomava o remédio para diabetes. Eu até fiz um podcast esses dias sobre isso. Teve um outro que teve infarto. Ah, mas eu tomava remédio para diabetes, mas tomar remédio para diabetes não adianta, você tem que mudar a sua alimentação. Você ficar só tomando remédio, tentando tamponar, vamos dizer, a sua glicemia, não vai segurar a sua insulina. Então você vai degenerar de dentro para fora.
E assim, a dieta low carb, ela é a cura do diabetes. E o diabetes é uma das doenças mais perigosas que existem. Uma das doenças mais perigosas que existe, porque ela é silenciosa. A pessoa é diabética, ela não sente nada no início. E fica diabética anos, até que ela começa a sentir. Degenera a artéria, degenera a vista, degenera rim, degenera partes do corpo. É muito O complicado. problema é que é uma doença que ela vai piorando muito devagar, né? Então a mente fica um pouco turva, uma depressãozinha, ela tá com insônia, ela vai piorando. E é uma pena a gente observar os profissionais da saúde propagando essa questão. Eu atendi mês passado uma família de pessoas da roça e os médicos da cidade orientam tirar banha de porco que eles têm acesso e colocar óleo de soja. Óleo de soja. Eu falei, gente, não é possível. E olhando o exame deles, hemoglobina glicada 6,5, outro 7, insulina 20, 30. Sim. Olha só, e o que faz, orientado pelo médico, tá errado. Olha o resultado. Sim. Né? Infelizmente é a maioria, é o padrão. Mas aí eles vão mudar, eu tenho certeza que vão voltar com exames muito melhores. Com certeza. Né? Então essa questão do diabetes tipo 2, que é o que a gente está conversando aqui, é um problema do estilo de vida. E tem que Perfeito. passar, o tratamento não é só o remédio. O remédio sim é importante, mas o nutricionista que vai ajudar nessa situação, com certeza. E o Perfeito. educador físico, né? Que também sem exercício físico é complicado. Sim. E a cervejinha no meio disso tudo aí? Ah, Porque ela aí. assim, carboidrato, álcool, é uma mistura assim. É uma mistura perfeita para piorar esse cenário. É o pão líquido. Pão líquido. Cervejinha, pão líquido. Perfeito. É pior do que cerveja, impossível. Ah, mas é sem álcool, é puro carboidrato. Sim. Com álcool, pior ainda. Isso aí. É puro malte. O que é malte? É cevada, é carboidrato do mesmo jeito. Ah, não, essa é low carb. Ela não é low carb, não tem como uma cerveja ser low carb. É impossível. Meus pacientes ficam doidos comigo. Mas como que não? Não é low carb, não tem como ser, porque é a base de cevada ou de malte. Só se, sei lá, vão inventar uma cerveja de bacon sem álcool, sei lá como é que os caras vão fazer isso. Mas não existe cerveja low carb. Então a cerveja realmente é um problema e tem a questão do carboidrato e a questão do álcool, que o Dr. Michael fala muito, eu acho espetacular, porque eu também bato nos meus pacientes. Nos meus pacientes assim, né? Eu falo com eles, né? Porque o álcool é um veneno pro fígado. As pessoas não querem assumir, né? Jogam para baixo do pano, porque é uma indústria multimilionária, tanto que já tentaram proibir, deu muita dificuldade, né? Acabaram liberando. Mas o álcool, eu brinco assim, que quando o álcool chega no fígado, o fígado não sabe o que fazer com aquilo ali, não. É um problemaço. Aí você imagina uma pessoa com esteatose hepática que ainda bebe álcool. Quer dizer, o fígado já está jogando para dentro gordura, ele já está ficando disfuncional e a pessoa ainda joga veneno para dentro dele. É um problema. É uma droga lícita e socialmente aceita. Exatamente. E assim, ela é tão, na verdade, ela não é nem aceita, ela é quase que obrigatória em certos quase- meios sociais. Vou dar uma. Desculpe te interromper, mas não é nem aceita, ela é quase que venerada, né? Porque Venerada. o oposto é visto como negativo, né? Sim, várias situações que eu me deparei, né? A gente tem um ano hoje sem álcool, zero álcool. E tá em algum evento social, não, eu não aceito. Nossa, isso chama atenção absurda, eu com um copinho de água na mão. Então, assim, as pessoas não estão vendo o problema que elas estão gerando. A degeneração cultural, parte dela é por conta do álcool, sim. Porque as pessoas não estão aproveitando o evento social. Elas estão ali se embriagando e iludidas de uma pseudo-felicidade. E acabando com a saúde delas, porque realmente fígado não consegue metabolizar adequadamente álcool. O sistema nervoso, ele é altamente sensível a álcool. Não existe dose segura. Só que sim, existe uma indústria que tem até artigo científico hoje provando que vinho é saudável. Claro que não é. Perfeito. Cerveja faz bem pros ossos. Teve uma vez que saiu um estudo desse. Sim. Cerveja fazia bem. Eu nem entrei, né? Porque esse Possível, tipo de notícia você É. não tem nem como mesmo. Que isso. E cerveja é um alimento, né? Uma bebida, enfim. Quais são os principais alimentos que deveriam ser erradicados na visão low carb? O que assim, é veneno para quem consome? Então, assim, eu tenho tomado cuidado para poder também classificar. Eu falei do álcool como veneno para o fígado, né? Mas para classificar um alimento como veneno, eu acho às vezes um pouco forte. Por quê? Porque tem pessoas que podem comer e não tem problema. Sim. Vou dar um exemplo. Na minha casa, a minha filha de 2 anos e meio de idade, ela come pão. Ela brinca, ela corre, ela pula. A minha esposa, o Dr. Michael conhece,
É magra de ruim, como diz o povo, magra de boa, né? Eu prefiro assim. Aham. Ela come pão também. Aí eu vou falar que o trigo é um veneno e eu tô dando pra minha filha, tem alguma coisa errada aí, né? Então não, o trigo não é um veneno. Agora, se a pessoa tá inflamada, se a pessoa tá obesa, se ela tá diabética, é um problema pra ela sim. Né? Tem paciente que eu falo assim, você é intolerante a carboidrato, pra você não dá mais. Não é todos não, tá? É só aqueles que são diabéticos resistentes. Porque o diabetes a gente consegue reverter, mas tem gente que é diabético resistente, nunca mais pode botar um carboidrato na boca, senão o diabetes volta, não adianta. Então, para essas pessoas, poderia usar essa palavra. Mas hoje em dia eu prefiro usar assim, intolerante. Né? Então, assim, os principais alimentos que uma pessoa que quer fazer a dieta low carb deve evitar. Trigo e açúcar são os principais. Mas assim, trigo e açúcar, mas tem muito alimento que tá maquiado, né? Sim. O doutor até falou outro dia sobre o Tabule. tabule, verdade. Tabule, o Tabule danadinho. e suco de saquinho, né? Não, o suco de saquinho é assustador, mas o tabule, assim, eu tenho uma sensibilidade ao glúten horrorosa, sensibilidade não celíaca. E domingo passado, lá na igreja, tinha um tabulezinho. Lembrei dos meus tempos passados, peguei sem economia tabule e tô comendo. A rainha olhou e falou: Você vai comer isso aí? Eu falei: Eu tô comendo já, ué. Mas qual é o problema? Ah, é o glúten. Aí, eu tô com alergia, vai chegar urticária, vai chegar asma. Sim. Então, assim, tá escondido. Eu esqueci que o tabule era feito do trigo, que é lotado de glúten. Perfeito. Eu tenho sensibilidade também, não celíaca, a minha é mais digestiva. Uhum. E a minha esposa, ela tem descendência árabe, né? Ui. Mas aí eu já sei. Porque eu sou nutricionista, é mais fácil, né, também. Nutricionista, a gente tem um olho biônico, assim, né? Você vê um negócio e fala, o que que tem aí? Você vê o alimento, já abre uma nuvem com a composição, né? Tem que ser, o que que tem aí? O que que é isso? Já sabe, vem um negocinho na cabeça assim, ó, olha isso aí, ó. Tem que reconhecer, eu tenho que saber o que que eu tô comendo. Aham. E aí tabule eu já sei, já, ó, não, isso aí, É. bota pra lá que não dá pra mim. Aí ela faz um tabule sem trigo. Aquela salada, né? Aí eu como só a salada. Mas o trigo, tem uma coisa importante sobre o trigo que tem muita gente que não sabe. O trigo é pior que o açúcar, por exemplo, o diabético. Ele é pior, ele dá um pico glicêmico maior. O amido do trigo é pior do que a glicose. Ele é pior. Então tem um estudo que eles pegaram uma fatia de pão integral e compararam. A pessoa comeu uma colher de açúcar de mesa, uma colher de sacarose, mediram o pico glicêmico, insulina. A pessoa comeu uma fatia de pão integral, mediu, o pico foi maior glicêmico. Então o trigo ele está no topo. Se a pessoa quer evitar carboidrato, se ela quer desinflamar, se ela quer emagrecer, se ela quer se livrar do diabetes, ela precisa parar de comer trigo. Trigo é o principal. Aí depois vem o açúcar. E aí depois tem vários, né? Que aí vem a tapioca, que muita gente fala que Não tem glúten. não tem glúten, né? Até uma dieta da moda que teve aí um tempo, não sei se hoje em dia é sem glúten, sem lactose, como se fosse resolver Aham. todos os problemas da face da Terra. Tá na né? moda ainda. Exatamente, ainda tá, né? Então, e não é bem assim, depende. Tem gente que pode comer lactose, se a pessoa se não tem sensibilidade à lactose, por que ela não pode comer lactose? Ah, não, mas todos os derivados de leite são inflamatórios. Eu não concordo com isso. Depende da pessoa. Eu como queijo, eu como iogurte, eu pego pacientes com artrite reumatoide e com fibromialgia, comendo queijo e iogurte, e eles conseguem desinflamar e ficar sem dores. Mas tem outros com os mesmos problemas que tem que tirar o queijo e iogurte. Entendeu? Então eu estou falando queijo e iogurte, os derivados de leite, creme de leite e por aí vai. Então, o que eu vejo hoje, cada vez mais, é que tem que ser individualizado. Então, além do rastreamento metabólico, você tem que ver, por exemplo, as intolerâncias da pessoa. E eu não confio em nenhum exame de sangue para intolerância alimentar, alergia. Eu não confio. Ah, não, legal. Para mim tem que ser teste de retirada e reintrodução. Eu ia te perguntar isso. Como saber se eu sou intolerante a algum alimento? É Sim. através do teste? Exatamente. Então, assim, você não tem problema nenhum e você come de tudo, então você não é intolerante a nada. Ah, não, eu tô com problema digestivo. Aí nós vamos estudar o que você está comendo. Vamos tirar primeiro os que têm maior potencial alergênico. Tira uma semana. Como você se sente? Melhorei um pouquinho. Reintroduz. Piorei. Então, esses daqui você já vê que piorou. Tem uns que a pessoa tira, tem uma paciente minha que ela estava com muita azia. Normalmente, a pessoa que tem azia, ela faz low carb, a azia vai embora. Se não foi, eu já sei que é o café. Eu falei, como é que tá o seu café? Você tá tomando café? Ah, eu tomo todo dia. Tira. Mas é só uma xícara. É exatamente essa xícara. Faz um teste, tira uma semana. Passou uma semana,
a paciente mandou mensagem: doutor, sumiu azia, refluxo, sumiu tudo. O que eu faço agora? Mantém. Ela já queria testar o descafeinado, que a pessoa faz. As pessoas têm um apego com café, que eu falo, ó, vamos testar o cafeinado. Se, dependendo da resposta, a gente pode testar o descafeinado. Eu falei, não, faz mais uma semana de detox, aí depois a gente conversa. Depois eu vou deixar, eu sou um nutricionista bonzinho, vamos dizer assim. Porque o nutricionista tem que ser bonzinho, o médico tem que ser bravo. O nutricionista ele tem que fazer assim, não, peraí, vamos por aqui, né? Vamos tentar por ali, porque a gente tem que conseguir fazer. Você tá falando isso, ontem eu atendi uma paciente que ela perguntou, mas o nutricionista está indicando, ele é bonzinho ou malvado? Eu falei, aqui na clínica eu não ponho o pé se for malvado, é tudo bonzinho. Perfeito. Eu falo para meus pacientes assim, eu sou treinador, o treinador ele não vai te julgar. O treinador não julga. Eu trabalhei com um clube de futebol. O treinador, ele não julga. Ele te dá estímulo. Ah, eu errei nisso aqui. Então eu vou te mostrar como que você vai acertar. Ah, mas eu não estou conseguindo. Então eu vou te dar apoio moral. Ah, mas eu continuo. Então vamos... Ó, tem essa psicóloga aqui. Aí você tem que conseguir. Então eu faço o trabalho dessa forma. É para auxiliar o paciente a chegar no objetivo dele. E não ficar julgando, dando, né, brigando com a pessoa. Deus me livre, né? Para quê? Né, eu falo assim, o que eu vou ganhar? Tem paciente que fala assim, mas então tem paciente que, por exemplo, chega no consultório e fala assim, mas se eu não beber Coca Zero, eu não vou fazer a dieta. O que eu falo pra ele? Então bebe Coca Zero, ué. Você tá comendo 70 quilos de porcaria e Coca Zero. Aí você me diz que você vai comer tudo certinho, mas só vai comer tudo certinho se você beber a Coca. Então bebe a Coca Zero, ué. Não bebe. Já teve paciente, quando eu comecei, eu era, né? Então não, tem que cortar a Coca Zero. A pessoa virou as costas e foi embora, continuou comendo 500 quilos de porcaria. Agora, se eu deixo a pessoa, passa um mês, passa 2, ela começa a se sentir tão renovada que ela fala, sabe que eu já não estou bebendo tanta Coca Zero? Agora eu bebo água com gás, boto o limãozinho e a minha estévia e fico satisfeito. Então, tem que ter esse jogo de cintura para a gente poder chegar no objetivo principal. Não é todo mundo que está disposto a fazer mudanças homéricas, né? Sim. Talvez a maioria das pessoas estejam dispostas a fazer pequenas mudanças e pequenas mudanças ao longo do tempo é a história do 1% todo dia, né? Perfeito. No final do ano ela vai estar com certeza muito melhor. Sim. Mas essa fala sua do exame eu acho bem interessante, porque durante muito tempo eu trabalhei com avaliação, exame de alergia alimentar mediada a IgG. Sim. E via uma tragédia. O meu foi o pior de todos. Sim. E na prática eu via que é uma ferramenta interessante, mas não é 100% confiável. Depois eu fui entender dos 4 IgGs, que o IgG4, 2, alguns se comportam como IgE e pode ser, isso se modifica com muita rapidez. E o teste na prática realmente, muitas vezes, é o que ajuda, né? Muitas vezes o glúten. A gente faz todos os exames de glúten, dá tudo zerado, mas você tira o glúten e a pessoa muda a vida em 15 dias. Pronto. Doutor, só para traduzir aqui. Espectador, eu cheguei no nutricionista, não conhecia vocês dois, e ele falou, ó, faz esse exame aqui, que esse exame é o exame lá dos 1000 alimentos. Sim. Ele deve desconsiderar ou ele deve usar aquilo como base, mas fazer o teste prático? Depende da experiência do profissional. Eu acho que é uma ferramenta. Hoje eu tenho ela como ferramenta, mas nos últimos anos eu não pedi. Né? Eu vejo que pode ajudar, mas é exceção. Eu acho que o profissional ele tem que estar munido de várias ferramentas, mas tentar acertar no básico. Mas se for necessário, vai ser complicado. Até porque não custa nada testar, né? O principal bloqueio de todo mundo é dinheiro. Ah, não tem dinheiro para pagar a consulta do Turi. Testa, né? Pronto. Testar não custa nada. Agora, tem uma questão que a gente passou bem brevemente aqui, que é a questão de ser bonzinho, malvado e tudo. Sim. E isso me lembrou as dietas da moda. Porque as dietas da moda, elas dão aquele choque e a pessoa, quando ela faz, ela emagrece, mas normalmente as pessoas que são drivadas por dietas da moda, elas estão sempre no efeito sanfona, né? Eu queria te ouvir um pouquinho antes, doutor. O que você acha desses tratamentos, dietas da moda? Eles devem ser totalmente desconsiderados? Deve haver um investimento mais na constância do que no imediatismo? Qual que é a sua visão sobre isso? A dieta moda depende de qual dieta da moda, mas dietas muito restritivas podem ser interessantes durante um curto espaço de tempo. De maneira geral, porque a maioria das pessoas não consegue manter dietas ruins e dietas muito restritivas durante muito tempo, igual o Turi falou. A dieta low carb, ela é muito gostosa.
É só olhar no perfil do Turi que todo dia, ou com frequência, tem uma Sim. receita sensacional. Eu já imitei várias. E, e tem que ser acompanhado, porque o profissional precisa estar junto com o paciente para avaliar se está bom, se não está, se quer fazer. E, por favor, a todos, não digam o dia do lixo. Isso não existe. Não coloque lixo no seu corpo. Perfeito. A gente pode fazer uma refeição livre. Agora, dia do lixo, eu acho que é uma autodepreciação horrível, né? Ninguém coloca lixo no corpo. É, Então, depende da dieta da moda, porque a dieta da banana, a dieta da lua, aí assim, a dieta que sai nas revistinhas de fofoca, saiam correndo. Receita de bolo não existe. Cada um precisa de um padrão, como até o Turi falou. Mesmo dentro da low carb existem especificidades. E aí, Turi? Trigo e açúcar. Cheguei no supermercado, tô fazendo as minhas compras ali. Quais são as principais armadilhas que você vê hoje no supermercado? Que as pessoas pegam e assim, ela não tem ideia do que tem ali dentro. Eu Por vou exemplo, passar na frente do Turi e de você e vou falar qual que é a armadilha do supermercado. Nunca vão no supermercado com barriga vazia. Perfeito. Porque se vai de barriga vazia, vai querer comer tudo e vai botar coisa que não precisa no carrinho. Perfeito. e já vai comendo enquanto tá E já fazendo vai as comendo, compras, né? Com certeza. Essa questão do suco, né? Mas, por exemplo, todinho. A criança vai lá, todinho bonitinho, É gostosinho, lindo. e a mãe não liga e tudo, aí pega o todinho e taca o todinho pra dentro. Quais são essas armadilhas do supermercado que as pessoas devem ter atenção no dia a dia? A questão é o rótulo, né? Teve uma época que eu pensei em trabalhar com marketing de nutrição, porque é incrível. Como que você consegue convencer as pessoas de uma coisa que não é verdade? Antes de trabalhar com nutrição, né? Eu queria trabalhar com marketing. Aí depois eu fui para a área da saúde. Mas normalmente o rótulo ele está falando mentira. É isso que as pessoas têm que ter consciência. Porque o rótulo ele não é feito por um nutricionista, ele é feito por um marqueteiro. Mentira em um certo nível também. Talvez eu tenha sido um pouco. Eu vou Mas te assim, ajudar. Ela sim. tá mostrando o que interessa a ele. Isso, mas por exemplo, vou te dar um exemplo. A minha esposa ela gosta de leite ninho. Leite ninho. Aí ela bota lá aquele leite ninho, ela faz não sei o que com leite ninho. Inclusive tem gente que acha que leite ninho é low carb, não é? Aí tá lá o leite ninho. Aí eu fico olhando lá aquele rótulo, tantas vitaminas. Não sei o que, não sei o que lá. Sensacional. Pô, Polivitamínico. interessante, né? Vou olhar quais são essas vitaminas. Aí vem o dose certa, meu background de vitaminas, né? Deixa eu ver qual é o tipo de vitamina que tem aqui. Só vitamina que não é absorvida. Só vitamina que não é absorvida, que é barata e a pessoa não absorve nada. E as doses? Também ridículas. Mas no rótulo, parece que só tem vitamina, igual o todinho. O todinho é enriquecido com vitamina A, B, C, D, F, G, H e J. Tudo. Todas as coisas boas que existem na face da Terra tem no todinho. Cálcio, magnésio, tem tudo lá. Só que não, é mentira, não tem. É uma dose baixíssima, de um formato que tem que ser barato, para eles botar num negocinho que vão vender barato, e não é absorvido. Então, o que engana as pessoas é o rótulo. Por isso que o conceito de comida de verdade tem que ser a base. Você vai no hortifruti. Qual o rótulo, por exemplo, de uma pera? Pera não tem rótulo. Tá lá a pera, o melão. Melão não é low carb, tá? É médio índice glicêmico. Mas estou dando exemplos aqui. Então, por exemplo, vou falar só de alimento low carb para facilitar. Então, pera, kiwi, ameixa, morango, não tem rótulo. Eu vou nos legumes. Abobrinha, berinjela, não tem rótulo. Vegetais, todos eles, todas as folhas verdes, não tem rótulo. Eu vou comprar castanha, nozes, amêndoas. Né? Pode até ser que já venha no potinho com um rótulozinho, mas o que você tem lá dentro? Você está vendo claro. Agora, você vai comprar um produto que no rótulo está escrito. Se você vê no rótulo que ele dizendo que faz bem, que faz bem, que tem 78 vitaminas, 37 minerais, é mentira. Não tem como. Nesse preço é ruim, hein? A gente vai comprar uma vitamina de qualidade. Qual é o preço? Quem compra sabe qual é o preço. Aí você vai lá comprar um produtinho. Então, a grande questão é o conhecimento do rótulo. E tem um segredo no rótulo, que as pessoas se perdem na tabela nutricional. Aquela tabela nutricional, eu brinco que ela só serve para confundir a cabeça do cidadão, porque ele pega, tem tantas gramas de carboidrato, esquece. Olha os ingredientes. Você tem que olhar o que tem naquele produto, porque ali eles colocam a porção que eles querem, primeiro. Então vamos lá, pega um pacote de biscoito, porção, um biscoito. Tá. Só que normalmente essa tabela nutricional ela não é completa. Eu já peguei vários produtos, que, por exemplo, eles dizem em uma dose de 100 gramas tem
Aí tem lá. Aí você faz as contas, não dá 100 gramas. Aí você liga para a empresa. Eu quero saber o que que tem, porque não dá 100 gramas, eles não te respondem. Eles te deixam na fila de espera. Já fiz várias vezes, depois eu parei de fazer, que eu parei de perder tempo. Mas o que é que tem? Não, peraí que eu vou te passar para não sei quem. Peraí que eu vou te passar para não sei quem. Então não confie em tabela nutricional. Olha os ingredientes. O que é que tem nesse produto? Uma outra dica também é quando olhar os ingredientes, quando tem nome que a gente nunca ouviu falar, não coma. Porque, assim, claro que existem exceções, a gente pode comer, mas saudável não é. Goma não sei o quê, corante não sei o quê, e várias siglas, sai fora. Sim, isso aí. É importante. Meus pacientes, eu dou uma ajuda muito grande para eles, que eu falo assim, manda uma foto do rótulo para mim. Uhum. Então, achou receita na internet? Tá na dúvida? Manda a foto dos ingredientes. Achou um produto no mercado? Tá na dúvida? Manda uma foto do rótulo, aonde estão os ingredientes. Aí muitos vai e manda a tabela nutricional, porque não lembra. Não adianta nada para mim, eu quero os ingredientes. E uma coisa interessante que você perguntou a respeito da dieta da moda. Eu acho muito interessante esse tema, porque hoje em dia eu acho que já tem até uma diferenciação. Tem as dietas da moda e tem as dietas malucas. Entendeu? Porque tem umas dietas malucas que o pessoal está divulgando e antigamente era em revistinha. Agora é no Instagram. É 70 mil dietas por dia que as pessoas inventam e cada maluquice, por exemplo, o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma técnica espetacular. Espetacular. Mas ela é uma técnica perigosíssima quando feita da forma errada. Tem pessoa que chega em mim fazendo 72 horas de jejum, achando que está fazendo um grande negócio. Não, porque eu estou refazendo todas as minhas células, quando você vai ver, perdeu só músculo. O metabolismo ficou lento. Teve uma paciente minha, que é até meio triste, porque ela tinha sido minha paciente já em 2022, 2020, tinha emagrecido, tinha conseguido. Aí deu um tempo, né? Ficou um tempo longe, aí voltou agora. Cheia de problema de saúde que ela desenvolveu fazendo jejuns de mais de 20 horas todos os dias. E aí ela tá com uma enxaqueca vestibular, várias coisas lá que o médico depois foi pesquisando com ela. Olha, isso tudo é causado por ficar muitas horas sem comer. Então você imagina o perigo. Aí eu falo na minha rede social o quê? Não entrega a sua saúde para uma postagem do Instagram, gente. Não é possível a pessoa ver uma postagem do Instagram. Vamos lá, gente. 3 semanas sem comer. Como que pode? Aí a pessoa entrega a saúde dela para uma postagem do Instagram. Assim, eu fico assustadíssimo com isso. Uma coisa é uma dica de um suplemento, e aí depois você vai lá pesquisar com aquele profissional de preferência, ou com outro que trabalhe na mesma linha. Agora, fazer uma dieta porque viu uma postagem no Instagram, Essa um fala sua é grupinho... incrível. Ontem eu recebi uma paciente que ela falou assim, eu vou te passar também, eu tô vendo no exame aqui falta de B12, vitamina D. Não precisa não. Por que não precisa? Por que não precisa das vitaminas? Não, porque o meu sobrinho já me passa tudo. Falei, que bom, que profissional que ele é? Não, ele não é profissional não, mas ele acompanha Baracate, Vitor Sorrentino, não sei o que, nas redes sociais. Tá, então você vai trocar eu, que sou um profissional, vendo seu exame por um leigo que tá pegando dica no Instagram? Tudo bem que são dicas importantes, eu vejo como o início de uma... Vamos falar com o livro que eu estou até lendo, de uma contra-revolução, né, com conteúdos de verdade, mas não queiram mudar a vida por um post de Instagram, com certeza. Perfeito. Assim, é a semente, né? É a semente. Tá plantando a semente. Mas eu falo que tem 2 problemas hoje em dia da suplementação. É quem não toma nenhum, que acha que não precisa de suplementos, que não leva em consideração a vida, nosso estilo de vida inflamatório e a alimentação sem vitaminas que tem hoje em dia. Uhum. E o segundo é a pessoa que chega no seu consultório tomando 72 suplementos. Esse aqui foi o Dr. Baracate, esse aqui foi o Dr. João, José, Maria, Fernando. Eu olho assim e falo, gente... Aí normalmente eles falam assim, o que você acha? Eu falo, não acho nada. É tudo bom, não tem nada mal. Continua tomando. Quando acabar, aí você me avisa que eu vou falar se você vai continuar ou não. Mas a informação, ela precisa de um aprofundamento. Porque é a saúde que está em jogo, saúde não tem preço, saúde não tem preço, não tem como você pegar. Eu vejo por mim mesmo. Cada coisa que eu vejo, eu vou me aprofundar antes de usar. E eu testo. Como eu testei low carb, como testo suplementos, né, no dose certa. Achei incrível, né, a sua história é essa história do paciente zero, a minha história é essa história do paciente zero também. Então você vê que tem até um filósofo que fala isso, né? Que os melhores terapeutas são aqueles que se curaram, são aqueles que tiveram problemas de saúde e se curaram, porque eles sentem a dor. Muitas vezes uma pessoa que não teve nenhum problema, às vezes ela não vai ter a empatia com o sofrimento do outro. Quem já teve um problema tem muito mais empatia.
Então é importante essa consciência, assim, a internet ela veio para democratizar a informação, mas a pessoa não pode pegar aquilo e sair usando de uma forma desenfreada, vamos dizer assim. Ela tem que se aprofundar. Pô, você gostou daquele médico? Marca uma consulta com ele. O caso do Dr. Micael, por exemplo. Ah, mas a consulta dele é muito cara ou a agenda está lotada. Ele já tem uma equipe, né? Já tem uma equipe de certificados. Sim. Então procura um profissional para te orientar, porque do jeito que as pessoas estão fazendo, tá ficando complicado. Assim, até que ponto eu mesmo já fico pensando, gente, eu até brinco com alguns pacientes que me pegaram lá no início, quando era só eu falando na internet. E aí, o que você acha, né? Conhece não sei quem? Não. Não sei quem? Não. Não sei quem. Gente, olha só, eu estudo, eu atendo o paciente, eu respondo o paciente, eu respondo o comentário e eu ainda tenho que produzir conteúdo. Eu não tenho tempo para ficar consumindo rede social. Mas o que eu vejo de mais importante é a pessoa se aprofundar no profissional. E aí busque mesmo uma orientação. Porque a dica ela vem para plantar a semente. Né? Eu vejo muito, por exemplo, o Dr. Micael fala da melatonina para o sono. Nossa, é maravilhosa. Mas busque um profissional para te passar melatonina. Porque se você sair comprando, é capaz de você comprar uma dose alta, você vai ter pesadelo, aí você vai falar que a melatonina não presta. E aí, no final, não é isso. Busca um profissional para ele avaliar o seu tipo de insônia, qual é o melhor tipo de melatonina para você, que a gente aprende lá no Dose Certa, por exemplo. Sim. Se é a de liberação mais longa, se é a de liberação mais rápida, se é as duas juntas, para você poder fazer o uso do suplemento e ter realmente o benefício que ele te traz. Tinha uma seguidora hoje que mandou mensagem falando assim, eu tenho TDAH, tô fazendo concurso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e vi o seu post sobre o cogumelo juba de leão. Posso usar? Não, indicar eu não posso, né? Aquilo é um conteúdo para você ver, mas eu quero comprar. Onde compra? Então, assim, a gente vê que as pessoas, às vezes, elas economizam onde não precisa economizar. Né? Então, assim, pegar um post e querer já começar a usar, tem protagonismo aí sim, mas não é a melhor estratégia. O profissional ele tem que estar acompanhando, até para ter resposta clínica, porque juba de leão não vai fazer um básico de suplementar B12 nem vitamina D. Perfeito. Ele é algo acessório, mas que sim, pode ser interessante. Aproveitando o gancho, para os nossos espectadores não ficarem confusos. O Turi é um membro do Dose Certa, né? Então, o Dose Certa, a gente tem a plataforma, Dose Certa Tecnologia é a empresa, né? E o Dose Certa Tecnologia, ele cria e desenvolve soluções para profissionais da área da saúde. Então, a plataforma Dose Certa é essa plataforma que o Turi falou, né? Onde ele consome esse conteúdo, e a plataforma Dose Certa é para profissionais da área da saúde. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto nós temos uma equipe de certificados. Quem são esses certificados? São profissionais da área da saúde certificados pela plataforma Dose Certa, que são mentorados pelo Dr. Micael e que recebem essa demanda sobressalente. Então, graças a Deus e ao fruto de muito trabalho, a agenda do doutor está lotada já em 2025. E o Turi é um dos nossos certificados. A gente tem um prazer de ter um cara desse calibre na nossa equipe. E eu queria que você contasse, pessoal, o que você está achando, tanto de já ter consumido os conteúdos da plataforma, de ser um profissional certificado. O que você acha desse movimento que a gente tá fazendo? O movimento é incrível, né? Eu até fiz um videozinho lá para falar um pouco da minha experiência, né? Eu falei, pô, o vídeo ficou pequenininho, mas se for para falar mesmo, porque foi mudança total de qualidade, né? Porque eu sempre fui da linha, vamos dizer, ortomolecular, hoje em dia é integrativa, tem os nomes, né? Dessa linha mais natural. Então eu trabalhava com low carb e passava vitaminas e minerais. E isso a gente vai estudando. E tem até uns pacientes que falam assim, isso aqui é bom, doutor? Isso aqui é bom? É tudo bom. Tem alguma coisa para isso? Tem um monte de coisa para isso. Mas funciona? Não sei, aí a gente vai ter que testar. Agora, tem os suplementos principais. Aí o Dose Certa fez a diferença na minha vida profissional. Porque aí você vê quais são os suplementos principais. O que você tem que passar para o paciente para mudar a vida dele. E aí, dali para frente, aí você vai com os acessórios. Então, assim, fez total diferença no meu atendimento. Meus pacientes sentiram, né? Nossa, né? Vamos dizer assim, se eu passava uma receita de 600, 800 reais, hoje eu passo uma receita de 250, 300 reais, eu resolvo o problema da pessoa. Para o paciente isso é maravilhoso. Né? Todo mundo gosta de gastar bem o dinheirinho, vamos dizer assim, né? Ninguém gosta de... Pô, como assim? Eu economizo e eu tenho mais resultado? Pô, isso para mim fez muita diferença, né? Eu até falo no vídeo lá, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho muito mais retornos. Porque o paciente, ele investe só no que precisa,
e depois ele retorna para a gente poder fazer os ajustes. Porque aí no dose certa a gente não aprende só a passar a suplementação, mas a ler os exames para poder fazer o ajuste da suplementação. Então foi diferença, assim, da água para o vinho, né? É antes e depois. Eu vejo até, por exemplo, um paciente que chega em 2022, 2020, 2017, 2016. Eu olho a minha prescrição. Aí hoje eu passo 3 coisas. Aí o paciente fica assim, aí depois volta, nossa, eu tô com muito mais energia, tá resolvido, não sei o quê. Pois é, agora mudou, né? Melhorou, né? Literalmente na dose certa, né? Exatamente. Eu falei, eu não paro de estudar. Né? Tava faltando o doutor lançar o curso. Eu ainda não entrei no primeiro, entrei no segundo, ainda demorei um pouquinho. Falei, não, vou entrar porque o que ele tá falando eu não sei. Quando eu vejo que alguém tá falando alguma coisa que eu não sei, e eu tenho consideração, eu sei que a pessoa é séria, eu entro e estudo, porque eu sei que vai trazer benefício. Então, o dose certa é incrível. Né? Todo profissional de saúde deve fazer, e a pessoa que puder marcar com uma pessoa do dose certa, com certeza ela vai economizar e vai ter mais resultado. Para mim, isso é a melhor coisa que tem. Porque é uma ilusão também achar que vai contratar uma consulta mais barata e vai estar economizando. Porque, na verdade, ela vai marcar milhões de consultas baratinhas e não vai resolver o problema. Imagina uma pessoa com falta de vitamina B12, com aquele exame de B12 de 500, uma homocisteína de 20 Sim. e um ácido fólico também de estourado de 25. Eu duvido que a maioria dos profissionais saibam interpretar e conduzir um resultado de um paciente desse. Sim. Aí vai na gente, a gente resolve ali de maneira simples, barata e eficaz. Claro que vai ter paciente que quer uma alta performance, vai ter uma receita muito maior, ou aquele paciente muito grave. Mas, de maneira geral, é a essência, né? Acabou o problema. Perfeito. Né? Economizou tempo, dinheiro, porque é algo pontual, e vai ficar bem, e um acompanhamento que a gente pode fazer muitas vezes anual. Com certeza. E assim, eu lembrei agora, juntando os temas, né? Então, dieta da moda, suplementação. Eu peguei uma paciente ontem, que já era um retorno, ela estava com 119 quilos, ela não fez a dieta direito, mas baixou para 114. Então, já tinha perdido ali 5 quilos, né? E ela foi num cardiologista, e o exame dela estava todo alterado. Quase chorei olhando o exame dela. Não na frente dela, que eu olho o exame antes, depois eu atendo, né? Vitamina D de 11, Aí. B12 250, ferro. A ferritina estava 60, mas o VHS dela estava 90. Aí. Um PCR, assim, muito triste, muito inflamada, muito. E ela foi no cardiologista com esses exames. Sabe o que o cara falou para ela? Ó, você tem que tomar o Ozempic. Aí ela falou assim para ele, olha... Não, a frase completa foi a seguinte, dieta não vai adiantar para você. Você tem que tomar o Ozempic, você tem que tomar remédio. Aí ela falou para ele assim, olha, eu não me dou bem com o Ozempic. Eu passo muito mal. Não, mas eu faço um protocolo de semaglutida que você vai ver toda a diferença. Aí deu a injeção nela. Ela passou tão mal que ela foi parar no hospital. Aí quer dizer, o cara não olhou os exames dela, ela já tinha emagrecido com a dieta, e o cara fala uma coisa dessa pra ela, que dieta não vai adiantar. Uma pessoa que eu até brinquei com ela, falei, olha, 120 quilos é arroz com feijão no meu consultório. Se você tivesse 180... Não, eu falei pra ela, se você tivesse 280 quilos, e o cara quisesse te dar uma droga, eu poderia até compreender, pô, vai demorar com dieta. Mas 120 quilos é o tempo todo a gente emagrecendo pessoas com 120 quilos. Como é que o cara fala uma coisa dessa? Aí por quê? Porque não tem o conhecimento. O Entendeu? básico não é feito, né? Então, assim, isso é um perigo. Essa dieta do Ozempic também, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Porque não é que não tenha benefício. Tem pessoas que têm benefício, principalmente nos 3 primeiros meses. Tem pessoas que passam muito mal e por isso que emagrecem. Enfim, cada caso é um caso. Mas a dieta da moda, né, essa é uma delas. Por isso que eu quis trazer esse tema, né? Essa dieta da injeção do remédio para o diabetes. Bem Então, lembrado. a pessoa tomar cuidado, porque a dieta traz resultado. Não precisa tomar droga. Eu emagreço, eu tenho uma paciente minha que ela tinha 160 quilos. Hoje ela está com 65 quilos. Uau. E num caso desse, assim, você acha que é interessante fazer um acompanhamento com qual frequência? Porque é um desafio para paciente, né? De mentalidade, de rotina. Qual que é uma rotina, assim, um acompanhamento nutricional? Qual que é o Então, ideal? eu recomendo, a maior parte dos pacientes eles fazem acompanhamento mensal. Mensal, né? Mensal. Tem alguns que fazem semanal e alguns que fazem quinzenal. Que são aquela turma que ela precisa ver o cara, né? Tinha uma até que falava assim, eu marco todas as quartas. Aí eu pego exatamente o dia do meio, que eu dou uma escorregada, porque já faz tantos dias, mas eu já sei que depois eu vou te ver de novo, aí eu volto para a linha. Mas normalmente um acompanhamento mensal, se a pessoa tem uma força de vontade, consegue fazer,
ela vai ter benefícios. Um acompanhamento mensal resolve. Esse exemplo que você falou da paciente com várias carências nutricionais básicas, mas realmente são exames normais, né? E tem artigos falando hoje de fome oculta. É um tema que eu acho muito interessante porque muitas pessoas acham que tem compulsão e na verdade é o corpo delas pedindo nutrientes só que o corpo não fala, ó, falta B12, falta ferro, que é uma das que dá mais fome oculta, falta B12, não, o corpo fala, coma porque falta coisa. E ela come o mundo, né? E quando você suplementa o básico, a gente vê que até as compulsões, né, a dieta fica mais fácil de ser conduzida. Com toda certeza. Eu falei, né? Eu falei, você está desnutrida. Desnutrida. Eu estou desnutrida com 114 quilos. Eu falei, tá, é desnutrição funcional que é o nome disso. Porque você tem muito peso, muita massa, comia só caloria vazia e não tem vitaminas e minerais no seu organismo. Caloria vazia e hiperpalatável, ponto. Sim, perfeito. E nesse ponto de calorias, eu achei interessante que você falou, porque assim, eu acho um saco ter que pesar tudo, né? Rotina corrida que a gente tem e aquela loucura e a realidade da maioria das pessoas. Muitas pessoas deixam de fazer a dieta porque elas não têm tempo para ficar pesando e tudo. E na sua dieta low carb não existe contagem de calorias, não é Sim. isso? Então, eu queria que você voltasse nesse ponto. Por que a contagem de calorias não é necessária na dieta low carb? Sim. O segredo todo é a insulina. É a insulina. Porque o que acontece assim, até no livro do Atkins, é muito incrível, que ele dá vários exemplos e tal. É um livro antigo, né? Mas queira ou não queira, foi o primeiro cara que divulgou para emagrecimento, foi ele. O livro de dieta mais vendido no mundo. Nunca nenhum outro livro passou do dele. Dele foi o mais vendido no mundo. Então, assim, a caloria alta, até tem umas pessoas na rede social que vai lá discutir comigo e eu respondo, né? Eu não apago, não. Olha, tá. Eu mostro por onde que é. Como assim? É impossível emagrecer sem déficit calórico. É impossível, porque é física. Eu acho lindo eles falando isso. Mas o corpo, ele não é 0 e 1, não. O nosso corpo, ele é um sistema de compensação. Ele é um sistema complexo. Então a pessoa acha, não, mas aí se eu gastar mais, eu vou emagrecer. Depende do que você comeu. Porque, por exemplo, se você come é meia fatia de pão integral, uma fatia de queijo Minas e meio copo de leite desnatado, né? O café da manhã que a gente aprende na faculdade. Mas você está usando um alimento de alto índice glicêmico. Eu lembro uns pacientes, por exemplo, que chegavam em mim e falavam assim, eu não entendi, eu fui na nutricionista e aí ela mandou eu comer mais do que eu comia. Eu comia 3 vezes ao dia e eu engordei. Agora eu tenho que comer 6 vezes ao dia. Como que eu vou emagrecer? Pois é, por isso que não funciona. Agora, o hormônio que é o segredo. É o hormônio. O centro da low carb é a insulina. Esse é o segredo. O que acontece com o tipo metabólico, que eu vim descobrir depois, né, já é a questão da digestão e da produção de energia a partir da proteína ou a partir do carboidrato. Mas a questão da contagem de caloria, na minha dieta, por exemplo, a pessoa não conta caloria, ela não tem que pesar, ela não tem que comer de 3 em 3 horas, eu até brinco, né? Vai ficar igual um passarinho, né? Ele leva um monte de potinho. Eu vi aquelas pessoas falando, meu Deus. Aí tem gente que fala assim, mas como você fez nutrição? Eu fiz nutrição, eu já era low carb, senão eu nunca teria feito. Se eu soubesse que dieta era isso, ficar contando caloria, mandar a pessoa fazer um monte, eu não ia ter coragem de mandar um ser humano fazer isso. Como assim, cara? Um monte de comidinha, leva tudo ali, aí come um pouquinho e fica passando fome pelos cantos, fica meio deprimido, aí depois tem uma compulsão alimentar desesperada, por quê? Porque ficou passando fome. Agora, você pega uma dieta que você come até ficar saciado, né, que você se alimenta de alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, alimentos que vão te nutrir, e aí junto com a dieta, a dose certa do suplemento, que isso é uma coisa que eu falo com meus pacientes, né? Eu dou até a oportunidade do paciente dizer assim, quanto você quer gastar com suplemento? Não na minha frente, que tem gente que fica com vergonha, mas um questionário que preenche antes. Por quê? Porque eu quero dar suplementos para ele. Mas também não quero que ele faça o que não é, né, não está ao alcance, porque o mais importante é a dieta. Se a pessoa não fizer a dieta, não adianta nada a suplementação. Isso é importante também ser dito, né? Porque você está todo inflamado. O que adianta dar suplemento para uma pessoa inflamada? Não vai nem absorver. Vai passar batido. Então você tem que começar o quê? Né, a ordem, né, que o doutor falou. Primeiro você tem que desinflamar. Aí depois você vai dar a suplementação. Na consulta a gente já faz junto. Já dá a dieta e já dá a suplementação. Até para a pessoa poder manter a dieta. Então, chega no meu consultório todo dia. Ansioso, compulsivo, intestino preso, cansado.
É o padrão geral das pessoas. Ansiosos, compulsivos, intestino preso e cansado. Intestino preso quase não é todos que têm, mas ansioso e compulsivo é quase todas as pessoas que têm excesso de peso estão ansiosas e estão compulsivas. Aí você muda a dieta para uma dieta saciante. Já resolveu 70% dos casos. Mas tem 30% que se você não der suplemento, a pessoa não consegue. Ela continua ansiosa e continua compulsiva. Então você tem que dar uma suplementação. É o magnésio que o doutor fala tanto, ensina a gente a utilizar. Aí pronto. Aí a gente entra com outros, picolinato de cromo, dependendo do tipo de compulsão que a pessoa tem. E aí tem muitos, né, doutor, que ajuda na ansiedade. Economia. É, como fala, né? Tem algum para isso? Tem um monte, né? Vamos tentar, vamos começar com esse aqui, que é o mais forte. Mais forte, assim, o melhor, né, no meu conceito, ou para o seu caso, e aí vai fazendo os testes. Mas o diferencial da low carb é esse. Então, a partir do momento que você controla a insulina, você não tem que se preocupar com quantidade, não tem que se preocupar com caloria, né? Os intervalos longos, na verdade, eles são interessantes porque eles induzem uma cetose ali que vai aumentar a perda de peso. Ah, mas eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Então pode comer. Também não é proibido fazer lanche. Porque, não, mas eu tenho fome. Eu não deixo o paciente meu passando fome. Eu falo, ó, leva castanha, leva chip de banana verde, leva chocolate 70%. Eu dou um monte, né? As opções de lanche que eu dou um monte de opção para aquele pessoal que tem que ficar beliscando o tempo todo. Então tem para todos. É só a pessoa se colocar no lugar de buscar que ela vai encontrar uma dieta que é anti-inflamatória, que emagrece, que vai fazer ela ter melhor qualidade de vida. Muito bom, muito bom. Estamos caminhando para o final. Eu acho que vai ficar com gostinho de quero mais, então se os espectadores quiserem mais um podcast com o Turi, é só deixar uma fala sobre isso nos comentários. E antes, doutor, eu queria que você reforçasse para os nossos espectadores qual é a importância de um profissional da área da saúde entender e se aprofundar nos quesitos da dose certa, né? Porque a dose certa, além de ser a plataforma dose certa também é um conceito, né? Eu queria que você fizesse um overview sobre isso também. A importância das vitaminas, ela foi vulgarizada nos últimos anos com falas de que isso não funciona, isso não é nada, e muito dessa fala vem de uma prática ineficaz. Então, todo mundo tem que tomar nutriente. O ser humano funciona à base de nutrientes. Eu falo que é a mesma coisa e é específico. É a mesma coisa um carro. Se falta ar no pneu e você colocar gasolina, não funciona. Né? Se falta água do para-brisa e você coloca óleo no motor, não funciona. Então, o profissional ele tem que saber a dose, tem que saber o que, e a gente tem o luxo de ter exame laboratorial hoje. Com o exame laboratorial, a gente consegue não só entender o que falta e consegue acompanhar, porque a dose de cada um ela é individualizada. Eu cito, por exemplo, o B12. Eu tomo 1.500 microgramas de B12 na forma ativa e natural todo dia. Tem paciente que toma 100. Tem paciente que toma 5.000. Você toma quanto? Eu tomo 1.000. As pessoas têm que saber. Se ele não respondesse, eu tinha certeza, porque o Turi foi um dos alunos mais exemplares que a gente teve. Mas então, todo mundo tem que tomar suplemento. A alimentação ela não é responsável por 100% de nossa nutrição. Né? Eu não estou falando que ela não é importante, ela é fundamental, é uma mudança que todo mundo tem que fazer, tem que melhorar, 100% das pessoas. Ah, mas eu como muita fruta. Não, tem que fazer, né, Turi? Sim. E a suplementação 100% das pessoas precisam, mas não é um polivitamínico, que é quase nada de muita coisa. Perfeito. É a suplementação personalizada, na dose certa, porque imagina, uma pessoa precisa de 5.000 microgramas de B12, ela toma um polivitamínico com 2. Não funcionou. É o amigo que me deve 1 milhão e o amigo que talvez é inimigo dá 1 centavo para ajudar. Não resolve nada. Perfeito. Então o profissional precisa saber, e outra, o profissional precisa saber do básico. E esse básico tem que ser bem feito, porque não adianta saber 100 suplementos que são acessórios e não sabe ali o cerne do que o ser humano precisa, perdão, para funcionar. Muito bom, muito bom. Eu tenho 2 pautas antes da gente encerrar. Doutor, recentemente você teve uma mudança na sua rotina Sim. que é relacionada à quantidade de passos e tudo. Ah, essa é boa. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Não bati a meta ainda. Tô indignado. Contasse sobre quem te falou sobre isso e já emendasse um convite para essa pessoa para o nosso podcast. Boa. A gente teve aula com o Rogerinho. Você assistiu essa aula com o Rogerinho? Não, ainda não. A gente teve aula com o Rogerinho, que ele é um super educador físico e empresário de Juiz de Fora.
e ele trouxe um dado da Organização Mundial de Saúde de um mínimo de passos que o ser humano deveria realizar ao longo do dia, que são 9.000 passos. Sim. E com essa quantidade, esse educador físico já sabe, né? Com essa quantidade a gente diminui infarto. Imagina, quem não tem medo de infarto? Eu morro de medo disso. E por ter medo, você vai ficar paralisado? Não, esse medo me move para fazer algo para não ter. E claro que existem vitaminas que podem ajudar, mas os passos. Eu fazia uma média de 4.000 passos por dia, eu me achando um atleta. Sim. Estou conseguindo bater 5.500, alguns dias 10, mas a meta é 9.000, batendo 10.000 todo dia. Então, uma estratégia que eu já fiz, não ando mais de elevador. Então é só escada. Então eu trabalho no 7º andar, eu vou de escada. Na minha casa, 5º andar, eu vou de escada. E vou começar, eu vi que eu vou ter que começar a fazer uma caminhadinha, dar uma passeadinha para bater os 9.000. Já emenda no convite. Rogerinho, vamos fazer um podcast em breve? Tá convidado, Rogerinho. Em breve, aqui no Pergunte ao Doutor, Rogerinho da Fibratec. Fibratec e vários outros negócios, vários né? outros, É até difícil apresentar o cara. Turi, tem uma pergunta interessante aqui. Créditos ao meu xará, Diogo, aqui do Vox Lab, estúdio de podcast aqui em Juiz de Fora. Que é em relação a produtos que na embalagem tá escrito 0 açúcar, mas tem maltodestrina, maltodestrose. Isso pode, não pode? É uma armadilha? Muitas vezes é armadilha. Muitas vezes. Né? Tem que saber o nome, né? Por isso que eu falo para os pacientes me mandar, que facilita, né? Então, assim, maltodextrina é açúcar, é um tipo de açúcar. Maltose é outro tipo de açúcar. Maltitol, não, maltitol é um adoçante natural. Esse pode. Aí tem gente que confunde. Aí vê maltitol, acha que é não, mas é maltose. Não, não é. Maltitol pode. Maltodextrina não pode. Por outra, produto zero com adoçante químico. Né? Aí o paciente pergunta: posso? Primeiro eu vou ver se ele tem compulsão por doce. Se ele não tem compulsão por doce, eu falo: olha, umas 3 vezes na semana. Não vai te atrapalhar. Ah, não, tem compulsão por doce, no máximo uma vez na semana. Por quê? Porque o adoçante químico aumenta a vontade de doce, não só de doce. Na verdade, a compulsão alimentar em geral é aumentada pelo adoçante químico. Então, às vezes o produto é zero, mas você tem que ver qual é o adoçante que ele utiliza e qual é a sua questão, para você poder ver qual a frequência que você pode usar esse produto sem ele afetar a sua saúde. Olha o nível de personalização que você dessa sua fala, né? Você vai avaliar não só o produto, mas também o paciente. Sensacional. Perfeito. E aí e aí a gente chega, por exemplo, tem os adoçantes naturais, aí sim, os produtos low carb, né? Porque a low carb ela tá agora no Brasil para bolha, né? Para bolha low carb. Agora tem produtos low carb, não em todos os mercados, mas em loja de produto natural, você já acha um produtinho escrito low carb, né? A maioria não é. A maioria não é low carb. Tem muita gente que acha que sem trigo é low carb. Aí o cara faz lá o bolinho dele com farinha de arroz, low carb. Aí o povo vai, compra, come, fica feliz da vida. Só não funciona, né? É legal, é caro, mas não funciona. Então você tem que ver qual é a farinha que tem ali. Então tem o produto zero, que você tem que avaliar não só os tipos de açúcares, né? Esses açúcares que a gente não conhece. Porque o adoçante, ele é um tipo de açúcar também, vamos dizer assim, né? Quer dizer, todo açúcar é um adoçante. Meu pai até brinca que meu pai ele é o do contra, né? Santo de casa não faz milagre. Ele fala assim: não, eu só uso adoçante natural da cana, açúcar, né? Mas você tem que ver qual é o tipo de açúcar, qual é o tipo de adoçante, mas você tem que ver qual é o tipo de farinha que aquele produto é feito. O que mais? Por isso que eu falo, tem que ver a lista de ingredientes. Porque se você não ver a lista de ingredientes e não entender ela, é capaz de você cair numa furada, é capaz de você negar o que você podia ter comido. A questão do maltitol é incrível, porque o maltitol ele é primo ali do xilitol, do eritritol, do isomalte. É mais ou menos a mesma linha de adoçantes ali, que são polióis. Para algumas pessoas são terríveis, não podem comer. Tem gente, Pois é, eu tinha com xilitol, depois de um tempo, passei um tempão sem comer, aí com pequenas quantidades não me faz mal. Meu aniversário do ano retrasado, Nossa, bolo adoçado com xilitol. Nossa, eu vou comer sem economia. Foi uma tragédia. Sim. O xilitol em Danado. excesso, quem tem sensibilidade... Eu sempre pergunto para os pacientes, você tem sensibilidade de xilitol? Tem uns suplementos que eu passo, tem. Então, estévia. Pronto, a estévia ela é mais garantida. Então, qual é o tipo de adoçante, qual é o produto e quais são os ingredientes? Para poder avaliar se realmente é ou não é low carb,
né? E poder, assim, fazer a dieta direito. Porque o que acontece com a maioria das pessoas é que elas não fazem a dieta direito. E aí não tem o resultado. E aí, às vezes, sai falando mal da dieta. Eu até brinco com os pacientes assim, se você não fez direito, você não pode julgar a dieta. Ah, mas eu só saí no final de semana. Então você não pode julgar a dieta. Você não pode dizer que a dieta não funciona. Para você dizer que não funciona, você tem que fazer ela direito. Mas aí, claro, às vezes ela não funciona, tem outros motivos, né? Às vezes tem que ir lá com o Dr. Micael para ver os hormônios. Eu tenho muita paciente, por exemplo, de menopausa, que ela precisa fazer modulação hormonal. Modulação hormonal com hormônio bioidêntico, né? Não vai ficar tomando hormônio sintético para ficar com problema de saúde, com hormônios que aí é ele que entende. Mas eu sei que existe, eu já sei para quem que eu recomendo, para a pessoa poder fazer. Então, para julgar a dieta tem que fazer direito e para fazer direito tem que ter o conhecimento. É muito mais fácil, né? Você ter um cara que você manda no WhatsApp para ele. É só tirar uma fotinha? Pô, molezinha, né? Sem dúvida. Porque a pessoa, não, então eu vou estudar nutrição, eu vou fazer. Pô, peraí. Você vai ter que ralar para chegar, porque tem muito nutricionista que não tem esse conhecimento. Né? A própria dose certa, né? Só um comentário que eu quero fazer. A questão do suplemento de B12. Gente, aí chega o paciente para mim, não, mas eu já tomo B12. 9,9 microgramas. Adulto. Adulto. Eu fico assim, olha, você vai ter que tomar tanta gota, porque ela tá com a B12 baixa. Que vai acabar com o prazo de um dia, Tem né? um paciente que eu falei, eu calculei, tá bom, você quer tomar esse de 9 microgramas? Beleza, eu calculei um frasco por dia. Mas como assim um frasco? Eu achei muito absurdo. Eu não tinha reparado isso, né? Porque eu só uso manipulado. A maioria dos suplementos de B12 é 9,9 microgramas. Eu falei, gente, vai aumentar a B12 aonde? Nunca vai aumentar. E uma outra que eu levei a minha esposa na ginecologista, aí passou lá uma vitamina para gestante, né? Não, então eu vou te passar o ferro forte, ela já tá tomando. Ah, já. Por que eu tô falando isso? Dose certa, background, dose certa, né? É melhor não falar as marcas, né? Mas enfim, o ferro, já tá tomando esse ferro. Ah, já. Duas vezes, que tava tomando uma, não aumentou, então tá tomando 2 vezes. Ah, tá. Tá, então eu vou te passar também ferro. A vitamina D. Não, ele já tá tomando, já. Tá, então eu vou te passar esse suplemento aqui, porque ele tem B12, ela já tá tomando B12, já. E tem ácido fólico, ela também já tá tomando. Não, mas esse tem ômega 3, pois é, ela toma também. Não. Que é até sem graça. Ela, não, mas toma porque tem um monte de coisa. Não, tá bom então pode deixar que ela vai tomar, porque o background é completo. Você já sabe quais são as vitaminas da gestante, o que ela precisa, já tem o exame laboratorial, você já sabe qual é a dose. Então, às vezes, chega até no outro profissional, né? O profissional ficou até meio sem pé. Mas se ela fosse dose certa, ela já ia saber. A altura e a dose certa, eu também sou. Então, ó, vitamina tá ok? Igual o paciente do Micael, né? O Juliano, né? Chegou para mim e falou, não, suplemento eu não preciso nem falar contigo, que você já tá suplementado. A questão aqui é a dieta, é isso. Porque já sabe que é do dose certa, já sabe que tá bem suplementado. É isso aí, isso aí. Partindo para as considerações finais, quer falar algo em específico? Com certeza. Então, assim, você que assistiu esse podcast, compartilha, comenta, já entra no perfil. E detalhe, aprendam, revejam esse conteúdo, porque é claro que vocês já podem praticar. E o ideal com acompanhamento do profissional. Aqui o exemplo Turi, que já falou muito do que é importante. Eu tenho certeza que a Carapuça serviu em 100% das pessoas que assistiram. Comece a mudança, seja protagonista e em breve procure o profissional para te ajudar. Muito bom, muito bom. Para mim, um dos melhores conteúdos que eu já vi, já gravei sobre isso. Então, obrigado pela sua presença. Foi realmente muito enriquecedora. A gente fica muito feliz de ter você no nosso time, né? Porque realmente você tem um conhecimento muito à frente e é pioneiro no assunto low carb. E para os nossos espectadores, alguns recados importantes. Se você é profissional da área da saúde e quer conhecer a plataforma Dose Certa, ou se você tem interesse em se consultar com o Dr. Micael, com o Turi ou com qualquer um dos nossos certificados, é só clicar no link da descrição desse podcast que a nossa equipe comercial vai te atender da melhor forma possível. A gente tem uma equipe ímpar, eu fico muito feliz com isso. Turi, queria que você contasse pro pessoal onde eles te acham nas redes sociais, quem quiser te seguir, conhecer as receitas low carb, conta um pouquinho das suas redes sociais aí. Pronto, é só buscar Dr. Turi Souza, lá, drturisouza.com é o meu site, aí no Instagram, no Facebook, no YouTube,
Eu tenho um trabalho forte que eu faço porque eu divulgo, eu não sou o cara da cozinha, eu sou o cara que diz o que tem que usar na cozinha, né? Então eu faço remix de receitas no Instagram americanas, porque tem vários perfis que são legais, mas de vez em quando eles põem uma coisa que eu não concordo. Então eu pego as melhores receitas e reposto, eu ponho lá da onde foi, faço tudo bonitinho. Mas dá para a pessoa pegar muita receita legal, então tem no meu Instagram, nos shorts do YouTube. E eu lancei recentemente também um aplicativo que se chama Queima Low Carb, que ele traz essa individualização metabólica, né? É uma individualização que eu chamo que ela é um pouco mais bruta, não é refinada igual a da consulta, mas dá para a pessoa ter uma noção se ela precisa de uma dieta mais carnívora, mais vegetariana ou mista, e aí receber uma dieta de baixo carboidrato para ela poder desinflamar, se livrar do diabetes, emagrecer. Então é só buscar Queima Low Carb, tem na loja do Google, na loja da Apple, e Turi Souza, joga no Google, tem o meu site, Instagram e YouTube, eu tô lá. Muito bom. Então esse foi o Pergunte ao Doutor, versão Pergunte aos Doutores. Comentem muito aqui, porque além de ser importante para o algoritmo entender que você gostou desse conteúdo, é importante para nós entendermos o que foi de valor nesse podcast. Então comente aqui, curte, compartilhe e envie as suas sugestões. O Dose Certa Tecnologia te espera, independente se você for leigo, se você é profissional. A gente tem soluções que com certeza vão agregar na sua vida. Então, obrigado pela sua paciência e pela sua persistência de estar até aqui nesse podcast. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.